Um carro com o nome escolhido nas urnas e uma fábrica com gestão conjunta com os funcionários. Boas ideias, mas numa época difícil e que acabou transformando a história do Democrata num exemplo de persistência. Nos anos 60, a indústria automotiva nacional ainda engatinhava. Nessa época, um brasileiro decide construir mais do que um carro, uma fábrica de veículos. Oh, que broto legal, garota fenomenal. O nome presidente era uma homenagem que eu prestava, sem que se divulgasse, ao presidente Juscelino Kubitschek. O broto focalizei. Era o nacionalismo, né? Aquela vontade que o brasileiro tinha de também ter seu automóvel, né? Viam o automóvel americano, o europeu e queriam também ter o carro brasileiro. O Democrata foi a promessa de um carro totalmente nacional. E isso muito antes do engenheiro João do Amaral Gurgel lançar o BR-800. Esse esportivo da IBAP tinha que agradar ao público. E o nome veio de uma prática comum da democracia. Nós fizemos um concurso público para dar nome ao carro. E o Democrata foi uma votação maciça. Mas em plena era capitalista, o Democrata deveria também atrair investimentos para a fábrica. Ele viajava o Brasil inteiro em cima de um caminhão. E descia só para desfilar pelas cidades e vender o sonho do carro, o esportivo nacional brasileiro. Com 87 mil títulos vendidos, a IBAP era a grande promessa do setor automotivo. O Democrata foi feito em fibra de vidro. O motor virou uma história à parte. Sem parceiros no Brasil, o jeito foi trazer um V6 feito sob encomenda da Itália. A ambição ia além. Primeiro, uma linha com veículos populares e utilitários. Para completar, uma gestão através de uma cooperativa. Em 64, vem o golpe militar. O Exército mandou que fosse investigado. A minha casa foi invadida por oficiais do Exército para verificar qual era a ligação que eu tinha com o Juscelino. E eu nem sequer conhecia o Juscelino. Eu só tinha respeito e admiração por ele. Com apenas 5 veículos produzidos para testes, a fábrica é interditada sob a alegação de inviabilidade do projeto. Mas há quem diga que essa é uma história parecida com a do Tucker Torpedo de 1948, um empreendimento naufragado por causa de pressões políticas e do boicote dos fornecedores de peças. Atualmente, só 2 carros estão em condições de rodar. Eu sabia que eu ia deixar ele morrer. Eu sabia. Agora tô aprendendo. Ah, meu filho, aqui não é mole não. Pra mim é uma honra estar dirigindo esse carro aqui. Precisa mesmo ter persistência para acreditar em ideias como essa, que vão servir de exemplo para sempre. Esse carro é um sonho real, né? Porque era um sonho de quem quis construir e é um sonho de quem quis adquirir o carro. A 100 metros, vire à direita. Com o GPS, muita gente se acostumou com este serviço de voz. Mas há algum tempo, aqui no Brasil, um carro já tentava levar um papo com o dono. Balada futurista na noite de Porto Alegre? Nada disso. A viagem é pro passado. Na década de 80, esse carrinho fazia o maior sucesso, principalmente por causa da tecnologia. Ele tem volante com ajuste elétrico e até fala. Do lado de fora, faróis escamoteáveis e até neon. Tá lembrado? Não? Vamos acender as luzes? O Miura é o fora de série mais ousado já feito por aqui, a super máquina brasileira. Imagine isso há mais de 30 anos.
foi quando Aldo Besson e o sócio, os dois engenheiros mecânicos, resolveram se aventurar. Fecharam a fábrica de estofamentos e investiram tudo na montagem de um esportivo, com mecânica de fusca e carroceria em fibra de vidro. Foi difícil convencer até os compradores no começo, porque faz estofamento, vai fazer um carro, sabe? Então não havia muita credibilidade no começo. Mas o Miura acabou pegando entre os que queriam novidade e podiam pagar por ela, coisa de $60 mil, em anos de cotação alta, o que hoje daria em torno de R$180 mil. Esta é a primeira geração do Miura Sport de 1977, para muitos a mais bonita de todas. O desenho arrojado tem detalhes marcantes, como a tampa do porta-malas de vidro e aqui na frente, em forma de cunha, bem na pontinha, faróis retráteis. Tia, quando eu tinha 15 anos foi quando eu vi ele pela primeira vez. Aí desde então eu digo, um dia eu vou ter um. Gino tem 10 e quer mais. O intuito meu é 17. O meu número é 17. Uma de cada modelo dos 11 com seus derivados. Entre os 11 modelos do Miura estão o Spider, o Targa, o X8 com motor turbo e o inesquecível Top Sport, o mais sofisticado de todos. Everton tem um carinho especial pelo Miura. Ele foi funcionário da fábrica e comprou um dos últimos modelos, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Eu não uso ele dia a dia, tá? Não gosto de botar na chuva, não empresto, nem para minha mulher eu empresto. Não empresto para ninguém, nesse lado eu sou egoísta, os outros podem pegar. Com a chegada dos importados, o Miura deixou de ser competitivo. Em 92, depois de 15 anos e quase 10 mil unidades vendidas, a fábrica fechou. Ficou uma legião de fãs, a maior delas no Rio Grande do Sul. E quando os loucos por Miura se juntam, é festa na certa, né, tchê? Valeu, Auto Esporte! Ele fez uma revolução tecnológica e estética nos anos 80. Um esportivo nacional com inspiração italiana e espanhola. Estilo ele tinha. Nome sugestivo também. No DNA, referências de outra fera. Um dos famosos modelos Lamborghini. Esportividade foi o conceito que gerou o touro italiano. Transformou o cenário da produção automobilística brasileira. O design de linhas retas parecia esticar a fibra de vidro da carroceria. Quem não deve gostar é o funileiro. Não tem mulher de funilaria, né? Os para-choques em plástico davam mais leveza. Janelas pequenas sem quebra-vento, limpadores de para-brisa embutidos e faróis escamoteáveis. Ele é todinho de couro. Bancos, teto, laterais, painel. Isso para a época em que não tinha ainda os importados, isso era algo inconcebível. O motor derivado da Brasília não era a melhor combinação. Ainda assim, e talvez pela proibição de importar que vigorava na época, o Miura era um sonho de consumo. Primeira vez que eu vi uma Miura, eu me apaixonei. Na época eram carros muito caros, né? Então ficou no sonho. Toda vida eu gostei de carro esporte, né? E esse era o único que eu achei bonito na época, né? Então ele já está comigo já há mais de 20 anos. Para mim é o melhor carro que tem. A velocidade máxima é de 130 km por hora, mas o grande charme é visto à noite. O neon no para-choque dos Miuras apareceu no início dos anos 90. Personaliza o seu carro. Vai muito com... fica mais jovial, vamos dizer. Outra inovação, ajustes elétricos. E o carro até falava. Atenção, Miura ativado. Como um controle remoto para dar a partida no carro. Tire a chave da ignição. Em 86 já tinha computador de bordo, né? Difícil hoje você um carro nacional que tenha todos esses opcionais. Como um controle remoto para dar a partida no carro.
ou abrir as portas. Era uma novidade sem precedentes no Brasil. Um eficiente trambolinho que virou até símbolo de status. Você via o pessoal usando na época ele pendurado na cintura como se fosse um celular hoje em dia. Ao lado dessas inovações, quase não se percebia que algumas das peças do Miura vinham de outros carros nacionais. Esse modelo X8 é um bom exemplo. As lanternas traseiras desse modelo é do Gol 1.6 CL, que é colocado invertido e trocado. O farol é de Fiat 147, porém a gente coloca um relé, então ele aumenta, vai para 100 watts cada farol. A produção do Miura foi encerrada em 92. Em quase 16 anos de produção, 12 modelos saíram da fábrica, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós tivemos notícia há pouco tempo que existe uma Miura até na Alemanha. Apesar de não ser mais produzido, o Miura continua fazendo uma bela tourada, sempre com um certo charme brasileiro. Ele fez uma revolução tecnológica e estética nos anos 80. Um esportivo nacional com inspiração italiana e espanhola. Estilo ele tinha. Nome sugestivo também. No DNA, referências de outra fera. Um dos famosos modelos Lamborghini. Esportividade foi o conceito que gerou o touro italiano. Transformou o cenário da produção automobilística brasileira. O design de linhas retas parecia esticar a fibra de vidro da carroceria. Quem não deve gostar é o funileiro. Não tem mulher de funilaria, né? Os para-choques em plástico davam mais leveza. Janelas pequenas sem quebra-vento, limpadores de para-brisa embutidos e faróis escamoteáveis. Ele é todinho de couro. Bancos, teto, laterais, painel. Isso para a época em que não tinha ainda os importados, nossa, isso era algo inconcebível. O motor derivado da Brasília não era a melhor combinação. Ainda assim, e talvez pela proibição de importar que vigorava na época, o Miura era um sonho de consumo. Primeira vez que eu vi uma Miura, eu me apaixonei. Na época eram carros muito caros, né? Então ficou no sonho. Toda vida eu gostei de carro esporte, né? E esse era o único que eu achei bonito na época, né? Então ele já está comigo já há mais de 20 anos. Para mim é o melhor carro que tem. O grande charme é visto à noite. O neon no para-choque dos Miuras apareceu no início dos anos 90. Personaliza o seu carro. Vai muito com... fica mais jovial, vamos dizer. Outra inovação, ajustes elétricos. E o carro até falava. Atenção, Miura ativado. Como um controle remoto para dar a partida no carro. Tire a chave da ignição. Em 86 já tinha computador de bordo, né? Difícil hoje você um carro nacional que tenha todos esses opcionais. Como um controle remoto para dar a partida no carro. Ou abrir as portas. Era uma novidade sem precedentes no Brasil. Um eficiente trambolinho que virou até símbolo de status. Você via o pessoal usando na época ele pendurado na cintura como se fosse um celular hoje em dia. Ao lado dessas inovações, quase não se percebia que algumas das peças do Miura vinham de outros carros nacionais. Esse modelo X8 é um bom exemplo. As lanternas traseiras desse modelo é do Gol 1.6 CL, que é colocado invertido e trocado. O farol é de Fiat 147, porém a gente coloca um relé, então ele aumenta, vai para 100 watts cada farol. A produção do Miura foi encerrada em 92. Em quase 16 anos de produção, 12 modelos saíram da fábrica, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós tivemos notícia há pouco tempo que existe uma Miura até na Alemanha. Apesar de não ser mais produzido, o Miura continua fazendo uma bela tourada, sempre com um certo charme brasileiro.
A associação entre um designer e um proprietário da loja Platinos dará origem a um modelo construído em fibra de carbono e com motor BMW. Quem pensa que no Salão do Automóvel os melhores carros são internacionais, está enganado. Esse carro, o Rossin Bertin Vorax, é o primeiro super esportivo nacional, que faz sua estreia aqui, em São Paulo. A exemplo de outras experiências automotivas do Brasil, como os carros de fibra, bugs e off-roads, a Rossin Bertin aposta em outro segmento, até então inédito em nossa história, os super esportivos. Diferente de outras épocas, em que a nossa indústria buscava materiais alternativos, como carroceria de fibra de vidro ou bases de outros veículos, o Vorax segue um caminho diferente. Ele utiliza os melhores materiais do mundo na sua confecção. E ele reúne o que há de melhor em termos de super esportivos ao redor do mundo. A carroceria feita em alumínio é a mesma utilizada no 458 Itália, sim, a Ferrari. O motor é um V10 de 570 cavalos, o mesmo utilizado na BMW M5, o que garante uma velocidade de 0 a 100 em 3,8 segundos e mais de 330 km por hora. Com certeza, um super esportivo com alma 100% nacional. A carroceria em fibra de carbono é resistente e reduz o peso do veículo, que, aliado à potência do motor, faz com que o Vorax seja ágil nas acelerações e retomadas. Realmente, um carro que faltava em nosso portfólio. Isso sem contar no visual agressivo, com linhas bem construídas e design moderno, tanto na versão coupé quanto cabriolé. O Vorax só vai estar disponível nas ruas a partir de 2011 e chega com aditivos suficientes para encarar muitos concorrentes. Sanvito e Chamonix Spider. Diferentes e ao mesmo tempo com muito em comum. Eles são rápidos, bonitos, gostosos de dirigir. E o mais curioso é que estes dois esportivos são brasileiros, feitos sob medida para quem gosta de exclusividade. Eles seguem uma receita que fez sucesso por aqui até os anos 90, a dos modelos fora de série feitos em fibra de vidro. Antigamente a gente era muito restrito a uma certa plataforma de um único veículo e trocava a carroceria. Hoje em dia não, a gente já está se aventurando, a suspensão, a chassi. Então a gente tem mais facilidade hoje em dia, dá para fazer um projeto mais elaborado. O Sanvito é um carro equilibrado, com uma boa distribuição de peso, em função do motor central, 1.8 turbinado, muito forte para um carro leve, feito de fibra de vidro. Tanto o Sanvito quanto o Spider usam estruturas feitas com tubos. Isso garante, além de leveza, maior rigidez, que evita que a carroceria torça toda vez que o carro passa por uma lombada. Existe esse furo aqui no capô, que é para o abastecimento do combustível. Aqui é uma entrada de ar, então do lado esquerdo é a ventilação do radiador e do lado direito a captação do ar pro turbo. O Chamonix tem a mesma motorização, só que sem a turbina. Em compensação, ele tem 300 kg a menos que o Sanvito, também muito veloz. O carro é uma réplica do Porsche 550, que fez fama nas pistas de corrida. Cuidado com detalhes do lado de fora e no interior. Os instrumentos, por exemplo, são iguais aos do Spider original. Curiosamente,
O projeto do Sanvito também foi buscar inspiração no antigo esportivo da Porsche. A ideia no início sempre foi como se fosse projetar um Porsche Spyder. Então a ideia era reproduzir aquele carro, não como se fosse uma réplica, mas como se fosse um projeto atual. Versátil, o Sanvito muda a aparência em poucos minutos. Assim fechado, é um esportivo tradicional. Sem capota, um autêntico Targa. E tirando as colunas traseiras, um Spyder. 2 foras de série exclusivos, feitos ao gosto do cliente. Alternativas curiosas para quem quer fugir da mesmice no trânsito. Tá aí a picape JPX. É 4x4, turbo diesel, motor Peugeot francês de última geração. Sente esse vai e vem. É suspensão para aguentar qualquer desafio sem reclamar. Pegue a sua e trate com carinho. Mas não exagera não, senão ela se apaixona por você e aí... Meu nome é Renata Lachinski Góes, sou diretora executiva da Alobini Veículos Limitada. Olha, está sendo fantástica a nossa exposição. A Alobini está se firmando no mercado como realmente uma montadora nacional de qualidade. Para participar de um evento desse tamanho, onde performance, design, estilo e qualidade contam para valer. Não basta apenas ter boa aparência, tem que ter uma boa performance, porque em pista o que conta é a performance, é o desempenho do carro. O público tem ficado admirado em descobrir que o carro é nacional. Eles normalmente pensam que o carro é importado, o que nos deixa muito feliz, porque realmente nós estamos atendendo o que eles esperam, até surpreendendo o que eles esperam. Em agosto, preparando-se para o Salão do Automóvel 2006, nós lançamos o veículo modelo 2007. Foi reestilizado toda a frente do veículo, mini saias novas, toda a parte de iluminação foi revisada, spoilers e aerofólio. Além do que, alguns itens no interior, como porta-luvas, foram melhorados e toda a parte de interior trim e qualidade foi otimizada. Ou seja, o carro tem um acabamento bem superior ao que vinha tendo. E o tratamento que ele vem recebendo na linha tem sido um tratamento mais uniforme, sem perder o caráter artesanal do veículo. O Lobini é um carro de corrida adaptado para andar na rua. A velocidade chega a 230 km por hora numa pista com segurança, o que proporciona ao dono o prazer de dirigir, de ter um carro de competição em suas mãos que anda perfeitamente, confortavelmente na rua, passando por obstáculos, sendo confortável e ao mesmo tempo tendo excelente potência e resposta de comando. Não há quem não fique bem em um. Ele realmente chama muita atenção, principalmente por essa questão de parecer importado. As pessoas realmente se surpreendem em saber que ele é nacional. Nós estamos desenvolvendo 2 novos modelos. Esses modelos são já uma evolução do Lobini H1. O Lobini H1 continua, é um modelo, nós estamos ampliando a nossa grade. Isso é importante colocar, ou seja, para agradar mais ainda o nosso consumidor. Tem gente que diz que coincidência não existe. Mas olha só a história do brasileiro Irapuru e do inglês Jensen. 2 esportivos da década de 60. Um é nacional, o outro é inglês. Ambos são velozes, cheios de estilo e muito parecidos. Este aqui, ó, é o Irapuru, lançado em 1964. Este, um inglês chamado Jensen Interceptor, lançado em 1966.
Teriam os ingleses copiado este desenho brasileiro ou era apenas uma tendência da época? O assunto é polêmico. Essa polêmica perdurou por mais de 30 anos. Por um motivo muito simples. Nós não tínhamos nenhum Jensen no Brasil, tampouco existia nenhum Irapuru lá fora. Então não se podia comparar de fato. Aqui no Brasil, o Irapuru nasceu para que a Brasinca, uma grande fornecedora de autopeças do ABC paulista, tivesse na época um carro com o nome da empresa. O Irapuru nasceu com o nome de Brasinca 4200 GT. Bom, mas agora aqui estão eles, lado a lado. Repare aqui, ó, no vidro traseiro dos carros com esta curvatura, a coluna C. Aqui na lateral, outro detalhe semelhante são as saídas de ar. E até mesmo na frente, esse desenho do capô avantajado, a grade frontal. Os carros são de fato muito parecidos. Eu duvido que uma firma do gabarito da Jensen of England e da Vignale, dos estúdios Vignale de Turim, iriam fazer um simples plágio de um automóvel. Entre as semelhanças, a mais evidente é o vidro panorâmico traseiro, que no caso do Irapuru chega a ser uma desvantagem. Quando você pega esse sol tropical, essas grandes áreas envidraçadas, eles põem o ar-condicionado de época que não é dos mais brilhantes, eles põem o ar-condicionado em xeque. E o capô avantajado tem um motivo simples. Dá uma espiada o tamanho desse motor. Na época, um motor utilizado na Chevrolet Brasil, que era uma picape grande. Usina de força. 142 HP e chegava perto de 200 km por hora. O do Jensen também não fica devendo. Aliás, é atrás do volante que aparecem as diferenças. Esse daqui é muito mais sofisticado, o interior rebuscado. Câmbio automático e um motor 5 litros V8 que é simplesmente uma tentação na hora de botar o pé no acelerador. Já o Irapuru é um carro mais difícil de dirigir. Ele tem, por exemplo, direção dura, que é a mecânica, câmbio de 3 marchas, também difícil de engatar. Olhando com atenção, você percebe outras diferenças. O Irapuru é bem mais baixo, mais atarracado, mais largo. O Jensen mais afilado, mais elegante e mais alto. O banco de trás lembra um confortável sofá. Mas na hora de sentar... Ou você tira o joelho ou o banco dianteiro à sua frente. Agora, o Irapuru tem um detalhe que nenhum outro carro tem. É o desenho com a porta requadrada para fazer a saída de ar. E o desenho faz com que ela também invada o teto. Facilita muito a entrada no carro. Prático é, mas tem um probleminha. Pegou chuva, isso aqui para entrar água, pinga e diretamente na sua cabeça. Existe também uma versão conversível do Irapuru, raríssima. Só foram fabricadas 3 unidades. Essa, provavelmente, é a única que está no Brasil. Uma curiosidade, repare ali na frente, ó, no conjunto óptico do carro. Ele não tem um pisca-pisca, ele foi fabricado às pressas para participar do Salão do Automóvel de 1966. Quem veio antes, quem copiou quem, isso não importa. Já que a gente conseguiu colocar as 2 raridades lado a lado, vamos aproveitar para curtir essas feras rodando juntas. Primeira curiosidade, o significado dessas letras. O GTV foi um grande sucesso. A geração que hoje está na casa dos 30, 40 anos de idade, cresceu admirando e sonhando com esse carro. Mesmo hoje, ele continua sendo um carro muito gostoso de se tocar. Anda bem e é confortável. A carroceria de fibra de vidro e o jeitão de esportivo americano, com traseira curta e a frente longa,
deixavam até quem não era motorista com água na boca. Cresci sonhando em ter um. Eu era muito novo, não tinha carta, não tinha dinheiro, não podia comprar. O lançamento foi em 74, uma época em que era proibido importar carros no Brasil. Chegou até a ter um ano de espera para pegar um GTB. Nessa época, a fábrica comemorava o sucesso do primeiro modelo, criado originalmente para ser um carro de corrida. Os carros da fábrica eram chamados de Puminhas por causa do porte, mas isso foi só até o lançamento do GTB. Grande, com essa aparência de robusto e bom de acelerador, rapidamente ele ganhou o apelido inverso, Pulmão. E também não demorou a fazer fama por causa da força que tinha. 4.1, o famoso motor do Opala, 6 cilindros e 140 cavalos de potência. A máquina e o visual agressivo resultavam no tempero necessário para encarar os V8 concorrentes. Esse foi o primeiro protótipo da Puma, é o carro 0001. É um carro gostoso, quando você acelera, você sente o motor empurrando, você sente a força. Tem um engate de marcha que muitos carros atuais não têm. É muito preciso, entra quase que chupando a marcha. Mas o S1 não era perfeito. O calcanhar de Aquiles era a estabilidade. A gente nota que em velocidades ainda muito baixas, né? Ele já está cantando o pneu, olha só, avisando você de que você está no limite da aderência. O S2 apareceu em 78, com alterações na carga das molas da suspensão e amortecedores com nova calibragem. O motor tem uma pegada maior, ele é mais rápido. O câmbio, você nota que também sofreu algumas modificações. Mais bonito, o S2 teve o mérito de se tornar o modelo com desenho mais popular entre as versões do GTB. A frente mudou, com os faróis duplos. Nas lanternas traseiras, uma solução muito simples, usar as da Brasília. E não é que ficou bom? O painel é recheado de instrumentos. E além do volante esportivo, o carro tinha o conforto dos bancos de couro, ar-condicionado e direção hidráulica, itens pouco comuns naquela época. No final dos anos 80, novas feras no pedaço. A terceira geração vinha com outro nome, a MV. Foi quando a Puma foi vendida para a Alfa Metais Veículos, uma empresa de Curitiba. Eles reestilizaram a GTB S2 e lançaram a AMV 4.1. O ronco forte foi herdado pelo caçula da família. Esse é de 1991. Você nota que ele rola menos nas curvas. Ele tem uma tendência, ele tem uma característica de rolar menos. Mas o AMV é a parte triste da história. Ele foi o último representante dessa linhagem. Até o início dos anos 90, foram feitos quase 2.000 Pumas GTB. As vendas em baixa decretaram o fim do modelo. Fim? Será? Eu tenho duas S1, eu tenho duas S2 e eu tenho uma MV. E claro, emoções que um bom par de carburadores pode proporcionar. Nos anos 70, comprar um carro importado era bem difícil. Quem queria um modelo diferente tinha que apelar para os fora de série nacionais. Um desses tinha nome de santa, mas não era nada comportado. Um carro de fibra, motor potente, admiradores fiéis. A maioria não quer se desfazer, não se desfaz. E famosos.
Tive vários Santa Matilde. Hoje, os fãs do Santa Matilde se reúnem em clubes que preservam alguns dos 1000 carros fabricados nas décadas de 70 e 80. É muito legal, porque as pessoas olham, veem, não conhecem. E hoje em dia, você para num shopping, num estacionamento, o pessoal bota importados, ninguém conhece o carro. A primeira aparição do SM 4.1 foi no Salão do Automóvel de 1976. Era feito de fibra de vidro e vinha com motor de 6 cilindros do Opala. É um carro muito bom, é um carro seguro, tem estabilidade e tem potência. O modelo surgiu para atender quem buscava luxo e esportividade. Na época, os impostos tornavam quase impossível a importação de carros. Era o carro mais caro. Ele era mais caro que qualquer carro de produção em série ou qualquer carro fora de série que incluía o Puma GTB, que era o segundo mais caro. Ele custava 30% a mais do que um Landau completo. O alto preço garantia acessórios raros nos automóveis então fabricados no país. Toca-fitas, vidros elétricos, ar-condicionado. Um detalhe até hoje pouco comum. O Santa Matilde vinha com freios a disco nas 4 rodas. Um carro seguro, sempre na mão, e um carro super confiável. Um carro com qualidade, segurança, né, e potência, né, resultado. Um carro esportivo seguro. O nome veio da Companhia Industrial Santa Matilde, uma fábrica de vagões de trem em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. O carro herdou algumas características ferroviárias, como o tratamento anti-ferrugem. Esse carro ele é uma carcaça de fibra de vidro, só que o chassi dele, o fundo dele, a parede de fogo do motor, o fundo da mala, as caixas de roda, é tudo de chapa de aço galvanizado. Em versões hatchback, coupé e conversível, o carro foi produzido regularmente entre 78 e 86. Com a volta dos importados, na década de 90, acabou o espaço para os fora de série nacionais. Mas o Santa Matilde garantiu seu lugar na seleção de muitos brasileiros. Eu vi ele sendo feito, eu ia até Três Rios, então eu tive Santa Matilde Bege, Santa Matilde Pérola, um carro que tinha velocidade, tinha um bom equilíbrio. Como um carro esportivo, para mim foi um excelente carro que eu tive, um carro nacional. Isso é que é importante dizer. Objeto do desejo. Hoje, peça de colecionador, o MP Laffer continua encantando e deixando muita gente confusa. Dois modelos que surgem do passado. Opa, pode parar. Ele não é tão antigo assim. O primeiro modelo da série saiu da fábrica em 1974. E estes dois aqui são mais novos. A nacionalidade dele engana. Essa frente alongada, os paralamas salientes ligados ao estribo, grandes faróis e conversível. Bom, ele só pode ser... Você ia falar inglês? Não, é brasileiro. Esse carro surgiu na década de 70, né? Pela Laffer, fábrica de móveis, que tirou uma réplica do MG TD 52. A ideia foi de Percival Laffer, dono da fábrica e apaixonado pelo MG. A carroceria da réplica brasileira conservou as linhas originais do esportivo inglês com uma certa dose de humor. O símbolo, bem parecido com o original, quer dizer móveis patenteados. Para a parte mecânica encontraram uma boa solução aqui mesmo. Ele é feito em cima da plataforma da Brasília, chassi, câmbio, motor, colocar a carroceria do Laffer sem precisar fazer muitas modificações. Só adaptações. É muito difícil de tirar o step daqui ou é rapidinho? Aqui não tem step, na verdade, tem só uma meia roda e o desenho do step. Ele está lá no capô dianteiro. Aí fica o porta-malas com step, bateria, caixa de ferramentas.
queria também entender por que tem essas aletas aqui, ou é só estilo mesmo? As aletas laterais é o estilo como se fosse uma entrada de ar lateral, né? Que não é o motor, né? O motor tá lá atrás. Lá atrás. Um 1600 refrigerado a ar, com 2 carburadores. Nas rodas dianteiras, os freios são a disco. Mecânica simples, a mecânica do Fusca. Qualquer cidadezinha, qualquer lugar, você vai ter alguém que mexe no carro. A versão esportiva só era diferente nos acabamentos. Os Mutantes E não é feliz, não. e o Lorena. Não é feliz. Pelo nome, pouca gente conhece. Só que esse esportivo brasileiro vai levar o guitarrista da banda, Sérgio Dias, a uma verdadeira caça ao tesouro. É um carro fantástico. Eu fico triste de ver o Brasil não ter mais essas coisas, né? Eu tenho um Mustang, mas o Mustang não chega perto disso aqui. O Lorena começou a ser fabricado para as pistas em 67. Fez sucesso e no ano seguinte ganhou as ruas. Até 71, apenas 22 carros fabricados. Trajetória curta? Que nada. Hoje, há quem preserve essa história. Precisa ter um pouco de paciência. Wilton reencontrou o carro dele depois de 25 anos. Estava abandonado numa fazenda no interior de São Paulo. Na reforma, uma cara mais moderna. Eu só mudei a frente dele e fiz ele ficar parecido com o GT40 da Ford americana. Eu fui no salão do automóvel, salão retrasado, quando esteve lá exposto, e até tirei a pintura também, a ideia foi de lá. E o Sérgio Dias, será que vai ter a mesma paciência? Uau, que linda, maravilhosa. Mas essa não era a minha, não. Eu queria muito ter um para refazer. Se você entrar nele, quer ver, ó? Essa é a posição real que você está nele, entende? E você estaria a 14 centímetros do chão. O esportivo foi inspirado no GT40, que venceu as Ferraris em Le Mans em algumas provas da década de 60. O nome do norte-americano veio da altura dele, medida em polegadas. Daí a principal semelhança. O Lorena também mede 1 metro ou 40 polegadas. Esse é de colecionador. Mas que belezinha que ele tá, hein? Deu um trabalho muito de pesquisa, né? Procurei fazer a configuração original dele, que usa elementos, como tudo fora de série, né? Nacional, ele usa elementos de vários carros. O ministro caprichou para montar o quebra-cabeças. Os faróis são da picape F100. Para-choques feito com borrachão de ônibus. Maçanetas e motor de Fusca. A melhor experiência é dirigindo. É. Podemos dar uma volta. É mesmo? Né? Vamos lá? Vamos. Ah, que delícia. A voltinha só acende ainda mais a vontade do Sérgio de reencontrar o Lorena que foi dele. A gente segue mais uma pista, de Brasília para São Paulo. Eu achei o teu carro há uns 8, 9 anos atrás. Tentei comprar esse carro, mas eu não consegui. Ele ficou na rua, aí por vandalismo quebraram os vidros dele. Até que um dia o carro, passei lá, o carro sumiu. Aí o cara falou, a prefeitura levou embora. Vai ficar pra história ele, né? Ainda não foi dessa vez. Dificuldades fazem parte da aventura de restaurar. E a história entre o músico e o Lorena ainda está no início. E domingo que vem o Auto Esporte está de volta. No off-road, o Troller sempre foi referência para a galera que gosta de trilha pesada. Na nova versão, além de visual novo e mais força, o carro também ficou bastante confortável. O Troller atual, ele tá muito mais urbano, né? Um dos fatores assim que eu acho que ficou legal, a parte acústica tá melhor, ouve tanto barulho. O que eu gosto no Troller é a mecânica dele, eu acho uma mecânica muito interessante. E na trilha você precisa disso, precisa de tração, precisa de motor, precisa de torque. Já fui para o Chile, para a Argentina, lá para o deserto do Atacama, barro, erosão, montanhas, né? Então você usa ele para tudo.
Foi certinho? Gostou do carro? Gostei, eu andei só no asfalto, né? Tô sabendo que vocês vão ser meus professores hoje. Agora vamos desacelerar um pouquinho. No Você caiu, né? A off-road agora é lento, a coisa é muita adrenalina, mas na velocidade menor. O que vocês já viram assim no layout externo de diferente? O design mudou 100%, né? Tanto a parte externa como a parte interna, a gente percebeu que houve uma mudança radical. Mais dois, espaço ambos, interno também. Então tem mais conforto. Para as esposas reclamarem. E junto também, né? Ou pilotar, né? Então que tal vocês irem lá para dentro do carro comigo, vamos bater um papo e vocês me ensinarem tudo ali vamos por passear. dentro. Vamos lá? Vamos pra terra. Qual a situação quando eu vou passar já pro 4x4? Porque na verdade você pode pegar uma areia, você pode pegar uma terra. Então, no 4x4 você já tem segurança. Ele entra na curva mais firme também. Muito mais firme. Sente mais o carro na mão. E também tem reduzida. Isso. Como é que a gente põe a reduzida aqui no carro? Tem que parar ele, né? Pro L. Legal. Olha no painel, já foi. Já mostrou aqui, é verdade. Acendeu a luz. Já acendeu. Agora vai. A reduzida você vai trabalhar com o motor. Então se esforça o carro, tanto subida como descida, você está curtindo o passeio. A Bia Figueiredo já vê semelhanças da experiência que traz das pistas com o novo Troller T4. A carroceria é toda em fibra de vidro. Lá a gente utiliza pelo peso, é um peso muito menor que se fosse metal. E também, em caso de batida, é muito mais fácil de reparar. Apesar de ser fibra, é uma fibra prensada. Né? Como se estampa um aço, hoje se estampa uma fibra. Então essa é uma grande mudança, uma grande revolução. Hoje nós temos uma linha em série, mantendo todo o padrão de qualidade que exige tanto no Brasil como no mundo. O Troller, ele passou pelo túnel de vento. A gente ouve o túnel de vento muito mais para a Fórmula 1, para melhorar a performance e melhora o consumo também, que você precisa de menos motor para atravessar o ar. No caso aqui eu tô vendo algumas partes que a gente tem uma erosão, né? Assim, como é melhor? É melhor você entrar lá dentro mesmo ou tentar se distanciar dele? Eu costumo dizer que o buraco, Matheus? Buraco é buraco. Buraco você sempre joga o carro dentro do buraco. Gente, é totalmente ao contrário, eu não tô acostumada. Vocês são loucos, você jogar o carro no buraco, imagina. Então, preparar, apontar e sem fugir da sujeira. Na verdade, o problema de corrosão, oxidação, você não vai ter nunca, porque é um material plástico, né? Então isso é fácil. E a manutenção não é muito baixa. O motor de 200 cavalos é outra conversa, quer dizer, ou seja, é um mega motor dentro de um capô de um carro que pesa 2 toneladas. Isso é muito bom. E depois, para pegar o embalo, o câmbio com uma alavanca mais curtinha agiliza bem. Aquela história de subir parede. Para quem não é do off-road e nunca ouviu falar, tem a ver com o ângulo de entrada e com o ângulo de saída, que no Troller T4 ultrapassa os 50 graus. O ângulo de entrada sendo muito curto, o carro não consegue subir. E o de saída, ao invés de bater a traseira, o para-choque traseiro do carro, conforme o ângulo de saída, ele não bate. E eles, que nem se conheciam, viram grandes parceiros e encerram um dia do jeito que o trilheiro gosta. Adorei. Show de bola, hein? Muito bom, né? Excelente carro, muito bom. É ver o céu, beijar o chão e esquecer o penteado. Nossa, até me descabelei, gente. Acho que eu não faria esse passeio sem vocês do meu lado, dando todas as dicas aí. Então, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar do seu lado aqui, ó, o piloto de Stock Car. E depois fazer um bom presente. Shop Tour Automóveis aqui do Salão do Automóveis em São Paulo para te mostrar a novidade que está chegando no Brasil. A linha Lotus pela M. Jairo, esse carro é para inovar, né? Para inovar. Primeiro, quando você fala assim, eu quero um carro com desempenho esportivo, que anda muito, que faz de 0 a 100 em quantos segundos? 5 segundos. 5 segundos, você fala assim, bom, esse carro vai ser duro, não vai ter conforto, mas vai ser esportivo. Sim. A linha Lotus 422T
é para provar exatamente o contrário, né? É um carro que tem um super desempenho do esportivo, de 0 a 100 em 5 segundos, ó, pra você ter uma ideia, faz de 0 a 160 em 11 segundos. É uma loucura, né? E esse carro oferece esse desempenho, só que com muito conforto. Ó, olha a parte interna desse veículo. Tem outros acabamentos também, a parte interna, né? Sim. E outras cores também do carro. Essa tecnologia, para você conhecer, olha, já oferece direção hidráulica, sistema de ar-condicionado programável, trava central com chave única e controle remoto com alarme e imobilizador, bancos de couro com ajuste elétrico em qualquer modelo, né? Sim. Tem também faróis de neblina, vidros e retrovisores elétricos, CD player completo e muito espaço para você. E é um esportivo, certo? Sim. Bom, esse modelo 422T, com toda essa tecnologia, esse desempenho, vai custar 90 e quanto? Não, R$54.450. Repete o preço. R$54.450. E tem mais uma novidade. Essa carroceria é feita de Vextrim, que é um material que está inovando, né? Isso, uma tecnologia inovadora. Que faz o carro ficar mais leve, só que ele tem uma maior segurança. Sim. Porque o material, além de ser mais leve, ele também tem mais resistência, né? Tudo isso a AM está trazendo para o Brasil, a Lotus, e trazendo também a novidade em um modelo super legal. Scooter, isso. Nós temos um modelo que já lançamos há 8 meses no mercado, que é a Mirage. Tá, e agora está vindo... agora nós estamos lançando aqui no salão a One. Essa é a One, isso. Um modelo novo de scooter para você conhecer, e a AM tem toda a assistência técnica, a garantia. E para você saber aonde comprar o seu Lotus ou a sua scooter, é só ligar para a AM Lotus no 0800 554 556. Aí você vai encontrar todos os modelos, os dados técnicos e vai colocar aí na sua garagem um Lotus. O nome Lotus sempre foi muito ligado aqui no Brasil a grandes conquistas nas pistas. Todo mundo se lembra, foi num carro da Lotus que Emerson Fittipaldi conquistou o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Aliás, equipe pela qual ele estreou na Fórmula 1. Em 72, ganhou o campeonato com aquela famosa Lotus preta e dourada. Depois, Ayrton Senna, que venceu pela primeira vez na categoria com um carro da Lotus também, no Grande Prêmio de Portugal de 85, debaixo de muita chuva. Nelson Piquet foi outro brasileiro campeão do mundo que disputou o campeonato pela Lotus, embora não tenha tido grandes resultados. No ano que vem, a Lotus volta à Fórmula 1, pelo menos o nome, porque hoje ele está em poder da Proton, uma montadora da Malásia, que vai, digamos assim, alugar o nome para uma equipe também da Malásia para disputar o campeonato mundial. Tudo é sempre muito confuso quando a gente fala da Lotus. Dizem até que Colin Chapman, o seu fundador, não morreu como Elvis Presley, estaria vivo morando no Pantanal Mato-Grossense. É claro, é apenas mais uma das lendas envolvendo a Lotus. E tem outra lenda misteriosa que a gente vai conhecer hoje. É isso aqui, um Lotus brasileiro, o 422T, o M Lotus, fabricado em Pindamonhangaba. É um mistério em todos os aspectos. Ninguém sabe exatamente quem projetou esse carro e quem são ou quem foram os donos da fábrica de Pindamonhangaba que produziu entre 12 e 15 unidades do M Lotus. Certeza? Apenas uma. O motor era mesmo feito pela Lotus na Inglaterra, mas muita gente acha e acredita até hoje que esses motores eram refúgio da Lotus e já tinha outros projetos em mente quando mandou essas unidades para o Brasil. Esse misterioso M Lotus, que teria sido projetado na Suíça, apareceu no Brasil pela primeira vez num Motor Show em 1997. Em 98 já estava no Salão do Automóvel, em 99 também. Aliás, essa unidade aqui é a do Salão de 99. Ele foi apresentado ao mercado como um sedã super esportivo, capaz de atingir velocidades de até 270 km por hora e seria um grande concorrente dos importados de luxo que já estavam chegando ao país depois de um longo período de proibição de importações aqui no Brasil. Esse aqui pertence ao colecionador Guilherme Junqueira, que aparentemente pegou um mico, né? Afinal de contas, foi um carro feito com pouquíssimas unidades, 12 a 15 apenas. Só que é o seguinte, né, Guilherme? É um carro de coleção, além de ser um carro muito misterioso. Como é que você chegou nele?
Bom, a história é curiosa, porque eu vi esse carro no Salão do Automóvel na época, deve ter sido em 99, e visitando uma coleção de um amigo em Guaratinguetá, eu observei que talvez fosse aquele mesmo carro, e fiquei namorando. E acabamos fazendo um negócio, eu tinha um outro carro, acabamos fazendo uma troca, eu fiquei com esse carro. A Mecânica Lotus era o grande charme, era o grande apelo de venda desse carro. O que tem dentro desse capô aqui? Apesar de ele ser um motor pequeno de 4 cilindros, mas é um motor aí que tem por volta de 260 cavalos e muito gostoso para andar. Ele é um motor turbinado, a hora que você descarrega, a hora que o tubo descarrega a potência é coisa fantástica, é coisa para curtir mesmo. Agora, diziam na época que esses motores eram refúgio da Lotus. Vieram para cá e que não houve propriamente uma participação da Lotus no projeto desse carro. O que você sabe dessa história? Também ouvi dizer que era um refúgio da Lotus, mas é aquela história, né? Como esse carro é cercado de um monte de mistério, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é lenda. Aliás, é um motor de 4 cilindros, 2.2, né, 2.200 centímetros cúbicos, daí a designação, né, 422T, que é o nome do M, é o nome oficial desse carro, né? Exatamente, é o M Lotus 422T. E a gente também ainda não conseguiu descobrir o que é o M, EMME, a gente ainda não sabe o que é. Megastar era o nome da empresa que fabricava lá em Pindamonhangaba, a fábrica durou 2 anos, depois desapareceu todo mundo. Dá uma voltinha por ali, Guilherme, eu vou por aqui porque nós vamos conhecer esse carro por dentro, porque de fato ele parecia, ou ele tinha todo o jeitão de um super esportivo do final dos anos 90, início já dos anos 2000, quer dizer, não é um carro antiquado não, é cheio de coisas modernas. Aliás, olhando aqui dentro dá até medo, quer ver? Bom, olha, aqui por dentro realmente é um carro impressionante, né? Não parece um daqueles brasileiros fora de série, meio toscos, que usavam alguns instrumentos de outras marcas e tudo mais. Guilherme, dá até medo aqui dentro, como eu falei. O que tem de botão aqui, o que tem de comando, tudo isso funciona? Tudo isso tem alguma função? Tem sim, Flávio. Na realidade, por ser um carro nacional fora de série, até que ele é muito bem resolvido algumas coisas, né? Se você for olhar esses botões da parte superior aqui, a parte superior são os botões que controlam o ar-condicionado, né? Então é regulagem de temperatura, circulação interna, frio e ventilador. Essa parte de baixo aqui são todos os controles de vidros e portas. Então são os vidros elétricos das 4 portas e trava da trava elétrica e trava dos vidros. E essa parte do meio são os botões abrir tanque de gasolina, abrir porta-mala, desembaçador e pisca-alerta. E o controle dos bancos, como os bancos são elétricos, os controles estão posicionados no console, então também é bem tranquilo. Agora você pode perguntar, e os botões que ligam e desligam o farol, onde é que eles estão? Pois é, não sei. Onde estão? Curiosamente eles estão na porta, né? É uma solução um pouco inédita aí, que eles estão todos lá na porta. Então está separado do resto, eu acho que para não bagunçar muito aí. Então a gente tem, só para resumir, 11 botões aqui de ar-condicionado, 4, 8 mais 10 aqui de vidros e travas, mais 5 de comandos normais. Então são 11, 25, 6, 7, 8, 9, tem 30 botõezinhos aqui só pra gente se virar. Mas realmente, como tem 11 do ar-condicionado, a gente acaba facilitando as coisas. Hora de conhecer o coração do M Lotus. O que já impressiona de cara é o emblema da Lotus aqui e no cabeçote ali também. Quer dizer, isso aqui não é invenção de ninguém. Esse é um motor Lotus mesmo. Quantos cavalos você falou que tinha, Guilherme? 260 cavalos. É um motor também que, para a época, essa solução de uma carenagem em cima do motor era pouco comum. Na época, somente alguns carros importados que tinham essa solução. Vai ter uma coisa interessante nesse carro. Os fabricantes prometiam ou garantiam que esse carro seria vendido também em países do chamado primeiro mundo. Mas ele não tinha já equipamentos de segurança que eram obrigatórios nesses carros, dessa categoria pelo menos, em outros países, como airbag e freio ABS, por exemplo, não é isso? Exato, ele é um carro nesse sentido, nessas questões de airbag e ABS, ele realmente não tem nada não. Ele é um carro que está muito mais voltado para o esportivo puro.
Isso aqui não é lata e também não é fibra de vidro. E também não é o Duroplast do Trabant da Alemanha Oriental. Afinal de contas, é feito do que esse carro? É um composto chamado Vextrim, que é um composto que é uma mistura de plástico com fibra. Então eles chegaram nesse composto que tem o nome comercial de Vextrim e... Patenteado na Europa, né? Patenteado na Europa. E interessante é quando você vai em algum restaurante que o manobrista pega, que ele coloca o ímã em cima do carro e sai rolando porque não pega, né? Quando o M-Lotus chegou, ele foi apresentado aqui no Brasil, algumas pessoas viram semelhanças desse carro com o modelo da Volvo, que foi apresentado como protótipo em 1992 e acabou dando origem ao Volvo S80. Se a gente pegar as medidas do M-Lotus, tudo é igual ao Volvo S80. Quer dizer, alguém copiou alguém. Como o Volvo foi apresentado como protótipo em 1992, é de se supor que os criadores, entre aspas, do M-Lotus, sabe-se lá onde foi desenhado esse carro, acabaram, chupando o projeto da Volvo sueca. Agora, tem mais coisas de outros carros, da parte mecânica principalmente. Pela literatura que nós apuramos desse carro, o câmbio veio do Mustang, é um câmbio que é o mesmo câmbio utilizado no Mustang. O eixo traseiro do Jaguar. Se você for prestar atenção naquela lanterna dianteira, aquela lanterna dianteira do Sport, e algumas pequenas soluções internas, você vai ver que vieram de outros carros, né? Mas ele tem assim, é meio que um Frankenstein mesmo, ele tem uns pedaços de outros carros, sim. Agora, pelo menos de coisas boas, né? Quer dizer, motor Lotus, eixo de Jaguar, câmbio de Mustang, grife tem. E o motor Lotus, então realmente... O conjunto acabou ficando legal. Custava muito caro esse carro? Me parece que na época mais de 100 mil reais. Então era um carro caro, sim. Era uma opção aos importados, né? Como dá pra perceber, potência tem, né? Para arrastar um bichão desse tamanho é preciso mesmo. São mais de 260 cavalos, repito, segundo os dados de fábrica, para um carro que tinha pretensões de ser o grande super esportivo nacional. Durou 1 ano e pouco, 15 unidades feitas, e em torno dele, um enorme mistério. Ô Guilherme, qual foi a participação real da Lotus no projeto de um carrão desse tamanho? Pelo que nós sabemos, nenhuma. Os motores foram importados sem nenhuma participação da Lotus. Será que houve autorização de alguém da Lotus para enfiar o nome dela aqui nesse carro? Isso eu acho que é um assunto para pesquisar, mas eu acho que com certeza não. O que se sabe é que um técnico da Lotus teria vindo para cá, para o Brasil, apenas para regular o carro para o combustível brasileiro, o motor, na verdade, para o combustível brasileiro, em relação à emissão de poluentes. Quer dizer, talvez tenha sido a única participação de alguém da Lotus nesse projeto. Se foi, também foi mal feita. Porque uma coisa que não é bem resolvida é o sistema de injeção desse carro para o combustível brasileiro. Foi uma das coisas que me deu trabalho para ajustar nesse carro, foi a questão desse ajuste da ignição. Agora o motor empurra, né? Empurra forte. Nós vamos conhecer agora, se empurra mesmo. É claro, nós vamos dar uma volta aqui em São Paulo, não vai empurrar tão forte assim, mas vai ser legal, sem dúvida, dar uma voltinha no Lotus. Hoje se fala muito no carro elétrico moderno, carro elétrico que você pode abastecer, recarregar na tomada da tua casa, mas esse aqui é um carro elétrico brasileiro, fabricado em 1974, com tudo isso. A venda de veículos alternativos no mundo deve ultrapassar os 2 milhões só este ano. Um número que aponta o caminho da mudança. Agora, imagina se isso tivesse começado na época do Itaipu. Carro na tomada. Não se fala em outra coisa como alternativa. Até urgente, dizem os especialistas em meio ambiente. E quem diria?
O Brasil poderia ter feito esta revolução no início dos anos 70, com o Itaipu, esse carrinho feito pela Gurgel. Para recarregar as baterias, o procedimento é simples. Ele tem este cabo aqui, ó, e uma tomada bem na frente. Basta plugar aqui e procurar qualquer ponto 110, como este. Plugou a partir deste momento, são 10 horas de carga, uma autonomia de 60 km, cerca de 2 horas rodando, sem poluir, sem fazer barulho. O protótipo apareceu em 1974, um ano após a primeira crise do petróleo. Esse carro foi adquirido num leilão da Gurgel Motores, direto da massa falida da Gurgel. A pintura já tem mais de 30 anos. As milhas foram colocadas como faróis e as rodas, achadas num ferro velho, são idênticas às originais. Aqui na frente nós temos um módulo eletrônico que controla a velocidade do carro. Os componentes usados são os mesmos da década de 70. Uma curiosidade é que não tem vidros, é tudo plástico, por causa de peso. Agora, para funcionar, como ele é elétrico, ele tem alguns macetes, alguns segredos. Por exemplo, tem que ligar aqui a chave eletrônica, depois você liga um disjuntor de segurança, e aí sim você tem uma outra chave que inverte a polaridade. Para cima, o carro vai para frente. Para baixo, o carro vai para trás. O painel é bem curioso, um voltímetro em vez do marcador de gasolina. São 12 baterias, né, de 12 volts, que alimentam um motor elétrico que gera mais ou menos uns 4,5 cavalos de potência. O desenho é ousado, como os protótipos feitos nos dias de hoje. O indiano Reva, mais simples, já está homologado para rodar no Brasil. Gostei, até porque é poluição zero, né? E a gente precisa isso para o nosso planeta. Achei a proposta espetacular. Primeiro pelo tamanho, porque eu acho que é um tamanho bastante interessante para 2 pessoas, para andar em cidade grande. Segundo, por ser elétrico, né? O carro é tipicamente urbano, bom de estacionar. E no porta-malas só cabe o necessário para rodar na cidade. Ele possui um conjunto de baterias, tá? São 8 baterias de 6 volts, tá? Que dão ao Reva uma autonomia de 80 km. Para dar a carga completa no Reva, é rápido comparado ao Itaipu. Olha só a evolução. O preço por quilômetro rodado chega a ser 5 vezes mais em conta que o do carro a gasolina. A gente aposta nas soluções relacionadas à energia elétrica, questão das tomadas em shoppings, estacionamentos, garagens. Só que o preço ainda é salgado, parte de R$ 55 mil. Neste valor, quase 60% são de impostos e taxas de importação. Se haverá uma política de incentivos para veículos alternativos, ninguém sabe. Mas dá para ficar imaginando o que o Itaipu poderia ter feito pelo futuro. Um homem teve um sonho de fazer um carro brasileiro e deu o nome dele aos jipes de fibra que invadiram ruas e estradas do país. A empresa faliu 11 anos atrás para a tristeza dos proprietários de um Gurgel. Mas o prédio da fábrica ainda existe e só foi agora vendido por 16 milhões de reais. O último capítulo de uma novela com enredo movido a 4 rodas chegou ao fim. O personagem principal da trama, que durou 28 anos, ficou assim, esquecido como um figurante. O autor da novela, que concretizou o sonho de fazer um carro genuinamente brasileiro, não imaginava que a sede da fábrica da Gurgel um dia ficaria às traças, tomada pela poeira e pela ferrugem. Vendida por quase 16 milhões de reais, a área de 400 mil metros quadrados vai virar um condomínio empresarial. O dinheiro servirá de indenização aos funcionários, que durante anos trabalharam à frente de um projeto considerado por muitos uma utopia. Era bem comum as pessoas acharem que era louco, mas eu acho que as pessoas torciam para dar certo. Um carro completamente feito no Brasil. Esse era o sonho do engenheiro Amaral Gurgel, que vendeu a loja de veículos para fabricar um carro que leva até hoje o nome dele. O Gurgel chegou, marcou e mudou os rumos do mercado automobilístico no país. Capaz de fazer até 25 quilômetros por litro. Mais barato, mais resistente, econômico e inovador, fez sucesso numa época que o trânsito já era problema. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel. Mas os caminhos se tornaram cada vez mais complicados para a Gurgel. No auge das vendas, veio o golpe.
Foi uma grande tragédia, foi o sonho de um homem fantástico que sonhou em ter uma empresa genuinamente brasileira e quando quis implementar foi boicotado pelas multinacionais que suas fornecedoras decretaram seu fim. Amaral Gurgel está incomunicável há 6 anos devido ao mal de Alzheimer. Ele mora em São Paulo com a família e não sabe o que aconteceu com sua fábrica de sonhos. Eu acho que é um alívio pela sensação de depredação e de descaso que ocorreu de deixar tantos anos o imóvel para ser vendido. O mercado automobilístico no Brasil cresceu. Nunca se vendeu tanto carro como hoje. Andando por ruas e estacionamentos, é difícil encontrar um Gurgel no meio de tantos veículos. Mas eles existem, resistiram ao tempo e mantêm viva a história de um sonho brasileiro. É um orgulho para mim, falar, fecharam faz 11 anos, esse tem mais que 11 anos e está aí rodando firme e forte. Um orgulho de um projeto que nasceu na juventude do empresário, que contrariou até o mestre para realizar um sonho. Sempre sonhei em construir automóveis. Em 1949, no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, curso de mecânica, apresentei como trabalho de formatura um pequeno veículo de 2 cilindros, em lugar de um guindaste de coluna. Quase fui reprovado. O professor me disse, Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Bom, Dacom SA era uma das principais revendas Volkswagen de São Paulo e do Brasil, uma das mais chiques também, porque além de vender os carros da Volkswagen, chegou a representar a marca Porsche aqui no país e também era uma criadora de carros diferentes, como esse aqui que a gente vai conhecer hoje, o Pag Niki, feito só pela Dacom, desenho do projetista Anísio Campos e uma criação da cabeça, da mente do Paulo Goulart, que era o dono da Dacom. Esse mini carro é o tema de hoje do Limite. Foram feitos pouquíssimos Nix no Brasil, cerca de 130, 150, os números são divergentes. E esse aqui que a gente vai conhecer hoje pertence ao Antônio Chambel, que entre outras coisas é piloto lá da Classic Cup. Acelera que eu vou te dizer um negócio. Só vejo ele no espelhinho quando ele vai dar uma volta em mim. Ô Chambel, esse Nix é um carro hiper raro, é um carro que acabou nascendo daquelas ideias loucas do Paulo Goulart, né? Um mini carro de uma época que não se falava muito nisso. Exatamente, não se falava quase em mini carros, eles faziam alguns mini carros, tinha o Dacom 828, que era eles chamavam de ovinho, um carrinho pequenininho. Era o mini Dacom, né? Era o mini Dacom. Depois desse tinha os 2 tipos de Niki, que era um Niki de 2 lugares, um que era feito a partir de um chassi de saveiro cortado, e tinha esse daqui que era o de 4 lugares, que era feito a partir de um Voyage. Deu para perceber, quando a gente chegou aqui, olhando o glorioso Niki, que ele tem um calombo aqui, ó. Uma corcunda, né? Mal comparando. Abre o capô pra gente, Chambel, pra gente olhar o que tem dentro deste cofre. Numeração de chassi muito parecida com numeração de carro da Volkswagen, inclusive, né? Esse monte de número que a gente já tem desde os anos 80 e tudo mais. E aqui, um motorzão AP 2 litros e o calombo está explicado. Por causa dessa polia aqui, que no caso do Voyage, ela cabia tranquilamente, mas no caso do Niki, né, Chambel, ficava meio apertada. Exatamente. Aqui como eles encurtaram toda essa frente aqui, na verdade o radiador veio para trás, todo o conjunto de direção hidráulica, alternador, veio tudo para trás. Então foram obrigados a fazer esse tipo de calombo para poder caber essa polia do motor. Isso traz algum problema, por exemplo, de refrigeração? Nos originais tem um pouquinho de problema de refrigeração, principalmente se você põe um motor um pouquinho mais forte, que é o meu caso. Esse carro tem um motor um pouquinho mais forte que o original, então nós fomos obrigados a fazer algumas aberturas adicionais, principalmente na parte de baixo da frente do carro. Olha aqui as entradas de ar do Niki, olha, tem essa... Esse aqui é um charme, isso aqui lembra muito aquele detalhe que tem na frente do Carmanguia. Isso aqui com certeza é coisa de designer mesmo, que é coisa do Anísio Campos, né? E aqui embaixo essas três entradas bem grandes aqui, bem amplas,
para poder refrigerar todo esse conjunto. E embora seja o que a gente chama hoje de mini carro, Chambel, espaço interior lá não tem problema nenhum, né? Não, nenhum. Ele é óbvio que não é um espaço enorme, mas é nada mais, nada menos que um Voyage. Carro, um sedã médio. Exatamente, um sedã médio da época. Obviamente os sedãs médios de hoje em dia são mais espaçosos e tal, mas é um Voyage. Agora, bagagem, um abraço, né? Vamos abrir lá atrás? Vamos abrir vocês. Vamos ver o que dava para levar no porta-mala dele. O Chambel vai por ali, eu venho por aqui. Olha aqui, ó. Não cabe muita coisa não, olha. Um step e alguma coisinha, dá para colocar uma ou duas malas pequenas. E eu diria que equivale ao espaço de bagagem de um Fusca. E olhe lá. Agora, era uma coisa mesmo de anos 80, né? A preocupação com o design, talvez mais do que com essas exigências da indústria automobilística atual, né? Não, sem dúvida. Inclusive, na época, esse era um carro que eram pessoas mais abastadas que tinham um carro desse. Era um carro que o pessoal usava de fim de semana. Era um carro, vamos dizer, diferenciado para a época. Caro, na Quatro Rodas, a revista Quatro Rodas fez uma reportagem alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, e calculou que esse carro hoje custaria algo em torno de 72, 75 mil reais. Que era uma grana para um carrinho pequenininho desse, né? Exatamente. Se você for analisar, é mais ou menos, digamos, o que custaria um Fiat 500 desses que estão importando agora, esse 500, enfim, carros desse Fusca New Beetle, enfim, é um carrinho sofisticado. Algumas coisas a gente repara aqui que o Adacon fazia muito, que era utilizar componentes Volkswagen para os seus carros novos, né, que ela criava. Por exemplo, as lanternas são lanternas da Santana Quantum, aquela perua Santana, né? O nick aqui, tá, o embleminho bonitinho. E o PAG, o PAG, que queria dizer Projeto da Vanguard, chiquérrimo, que foi a empresa que o Paulo Goulart criou para comercializar esses carros, né? Exatamente. Há quem diga também que o Paulo Goulart aproveitou e essas não eram iniciais do nome dele, que era Paulo Aguiar Goulart. Mas oficialmente é Projeto Avant-Garde mesmo. Agora eu vou mostrar lá dentro pra gente fechar e conhecer esse mini carrinho que de desempenho é maxi, né? E de espaço lá dentro também, não tem nada de muito ruim não. Vamos lá dentro. O chaveirinho dele é original, vinha com o carro. Esses detalhes são verdadeiros fetiches para colecionadores, né? PAG do Nick. O emblema que a gente vê aqui também no volante, que a gente vê na bolota do câmbio. E enquanto o Chambel procura lá os papéis do carro, deixa eu ver se ele é gostoso. Banco Recaro. Banco Recaro, para quem gosta de carro esportivo, é sempre muito legal. É o mesmo banco que vinha no Gol GT, é o mesmo banco que vinha nos carros esportivos da época. Como todo mundo é maior que eu, deixa eu ver se eu ponho o banco um pouquinho mais para frente. Pronto. Aqui, tá beleza. Vou dar a partida só para sentir o gosto. É gasolina, Chambel? Álcool. Tem uma taxa de compressão um pouco maior, isso faz andar ainda mais. Os instrumentos são exatamente os mesmos do Voyage e a gente percebe aqui que para dirigir um carrinho desse aqui, com essa traseirinha curta, isso aqui deve ser muito bom, mas muito bom mesmo de fazer curva. Eu só não vou fazer um test drive nele aqui nessa pista do Pacaembu, onde nós estamos, que tá cheio de policial aí, nego vai querer me prender. Lá em São Paulo hoje estão proibindo tudo, até brincar de carro. E está mostrado essa gracinha, que é de uma época em que no Brasil se faziam carros, se criavam carros para ocupar a lacuna da importação. Para fechar, Chambel, você tem alguma ideia de onde vem o nome Nick? Porque Nick é um termo que hoje a gente usa, todo mundo usa
na informática, na internet. Nick quer dizer apelido, né? Mas tem alguma história que relate a origem do nome, que você saiba? Sinceramente não. Tudo que eu fosse falar para você agora seria um chute muito grande, Flávio. Eu não tenho ideia, não. Então vamos fazer o seguinte. Todo dono de carro antigo, o Chambel sabe, dá um nome pro carro, dá um apelido pros seus carros. Esse aqui tem algum nick, não? A gente chamava ele de Nickelodeon. Nickelodeon? É verdade. Por quê? Minha filha que colocou esse apelido. Tinha alguma coisa a ver com Nick Lauda, Nickelodeon? Sinceramente não sei, Flávio. Bom, conhecemos, não tem problema, conhecemos o Nickelodeon, a partir de agora assim batizado. Vamos fechar aqui, Chambel. Beleza. Capuzinho de fibra. Tá aqui, farolzinho de Gol, lanternas de Quantum, chassi de Voyage. E isso mostra como a criatividade conseguia gerar coisas muito interessantes 20 anos atrás. É uma pena que a indústria brasileira deu uma parada nesse aspecto, porque hoje se cria muito pouca coisa na indústria nacional. As montadoras todas são de fora, como era a Volkswagen, evidentemente, mas a Dacom, de tanta criatividade, de tanta coisa nova e inovadora que fez, acabou se transformando quase numa pequena montadora. Mas, como quase tudo também, a Dacom já foi. Fazer um test drive agora do Nick, aqui na Praça Charles Miller. Deve ser proibido o que eu vou fazer, mas tudo bem. Aqui, inclusive, foi pista de corrida. O Emerson Fittipaldi, quando tinha largado a Fórmula 1, chegou a correr de kart aqui. Fizeram umas pistas e tal. Pra ver se o pequenininho aqui anda de verdade, né? Mas fiquem tranquilos, não vão esmerilhar. Só pra sentir um pouquinho a saúde do bichinho. Olha, se fosse um carrinho de corrida, isso aqui ia dar um trabalho danado. Motor 2 litros, nada de peso, né? Esse câmbio Volkswagen, que é uma das coisas mais deliciosas de dirigir. Nessa posição aqui, acho que ganhava do meu carro de corrida, do meu lado. Tô ficando deprimido. Tchau, vou levar embora. Em 1964, o Brasil tinha uma estatal que fazia carros, ônibus e caminhões, a FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Foi quando a FENEME encomendou a Rino Malzone, um carrozziere de Matão, no interior de São Paulo, o projeto de um cupê esportivo que pudesse ser montado na plataforma do JK, do famoso JK, utilizando a mesma mecânica Alfa Romeo. Foi assim que nasceu, 2 anos depois, esse cara aqui, ó, o Onça. Um Alfa Romeo brasileiro, por que não? Com o seu inconfundível Core da Alfa na frente. Um carro que teve 7 carrocerias produzidas e apenas 5 unidades fabricadas, montadas em Duque de Caxias, na fábrica da FENEME. Um dos 3 sobreviventes é esse aqui, que vai voltar à vida numa restauração que deve levar pouco menos de 1 ano. Com detalhe, é um carro que pertence até hoje ao primeiro proprietário. O primeiro protótipo de 1964, com 4 faróis, não agradou muito, e a FENEME pediu ao Malzone que revisse o projeto. E assim foi feita a segunda versão do Onça, que era claramente inspirado no Ford Mustang, um grande sucesso de meados dos anos 60 nos Estados Unidos. E quem está trazendo esse Onça de volta à vida é o Ricardo Opp, que é um conhecido restaurador aqui de São Paulo e que já pegou um Onça antes. E esse, como é que veio parar na sua mão, Ricardo? Um cliente me pediu se eu conseguia, como eu já tinha feito um, tá, me pediu se eu conseguia achar o outro. Tá? E aí eu fui atrás, acabei descobrindo esse carro na Moca, consegui descobrir esse carro na Moca e fui conversar com a pessoa para ver se a pessoa tinha interesse em vender o carro. Ele não só não tinha interesse em vender o carro, como também se interessou em restaurar o dele, desde zero. Tá?
Então foi dessa forma que a gente descobriu o carro e hoje ele está aqui comigo. Para ser feito, e é um dos 3 que se tem notícia de que sobreviveram, né? Isso, é um dos 3 que tem notícia que sobreviveram. Um está em Brasília, né? O outro foi para o sul do país, o que eu fiz aqui foi para o sul do país, e tem esse aqui agora. Então são os 3 únicos que a gente tem notícia que estão aqui. Esse carro era fabricado pela Fenemé em cima da plataforma do JK, cortada em 22 centímetros, e utilizava a mecânica Alfa Romeo, o mesmo motor que era usado no JK. E o Ricardo estava me contando, esse aqui era um motor com comando duplo de válvulas no cabeçote, 2 carburadores Solex 48, um motor de mais ou menos uns 120 cavalos, a famosa mecânica Alfa Romeo. Quer dizer, além de ser um carro muito bonito, esportivo, tinha performance de esportivo também. Afinal de contas, era mais ou menos uns 300 quilos mais leve do que o pesadão JK. O carro está quase todinho completo. A grande vantagem é que o dono tem uma memória fantástica, então ele lembra detalhe por detalhe tudo como era. Só a gente tem na verdade, o que eu acho que vai pegar um pouquinho na dificuldade seriam as lanternas traseiras. Eu precisaria comprovar que essas são as lanternas originais que saíram lá de Matão, ou saíram da Fenemé, montada no carro. Mas no geral, o carro ele é todo completo, ele precisa apenas de restauro, os para-choques vão ser feitos novos em cima dos originais que já existiam, tá? Um reparo de fibra, apenas um reparo, pouquíssima coisa. Ele usa muita peça, muita coisa do JK realmente, tá? Então, na parte de painel, ele apenas vai ser recuperado, tá? Os bancos são os originais do Timb inicialmente, que eram bancos separados, reclináveis, tá? O banco traseiro é o original do JK, apenas forração de porta tem uma diferença porque ela leva uma divisão como um reforço de fibra no meio, onde ela recebe a máquina de vidro e o sistema de fechadura. Então ela difere um pouco do JK convencional. Você falou das lanternas, essa é uma outra dificuldade desse carro. São tão poucos os registros do Onça que não se sabe exatamente como é que era mesmo a lanterna traseira, né? Ah, exatamente. Eu acredito, eu classifico isso como uma grande dificuldade, porque o único registro que a gente tem é uma foto do primeiro salão, do salão em que ele foi apresentado. 66, né? Que ele foi apresentado, e lá é muito difícil a gente descobrir como que é a lanterna. Então essa é a grande questão. O dono acha que era essa mesmo, mas ainda tem muito estudo pela frente aí para a gente poder chegar numa conclusão final. Ainda há controvérsias em relação à lanterna, mas não há muita controvérsia em relação ao que você tem aqui dentro. Como disse o Ricardo, esse carro usava algumas peças até de outras marcas, como por exemplo as maçanetas que não estão na porta, que eram do DKV Fissori. E aqui dentro, como o Ricardo contou, o painel todo do JK, de madeira. Aqui um contagiro charmosíssimo, aqui redondo, porque o velocímetro, ele era apresentado na horizontal. E alguns detalhes aqui também que vão ser restaurados. Aqui era o botão do afogador. E isso aqui, olha, era uma espécie de acelerador automático, de piloto automático. Você podia cravar aqui uma velocidade, ou pelo menos uma aceleração que você desejava, e deixar o carro nessa aceleração constante. Aqui os comandos das caixas de ar. Um carro que tinha um câmbio de 5 marchas e bastante luxo internamente até. Esses bancos, como disse o Ricardo, não são dele. Felizmente, o proprietário guardou os bancos originais. E o volante Valrod, que era o grande objeto do desejo da molecada nos anos 70. O Valrod, parece coisa de americano, né? Mas não é não. Valdemar Rodrigues era o fabricante desse lindo volante de 3 raios
com os furinhos aqui no meio, muito parecido esse volante com aqueles europeus, dos principais carros esportivos europeus. O Onça já saía com o Valrod de fábrica, o que era um charme a mais nesse carrão aqui. Ricardo, o que aconteceu? Por que o Onça não emplacou? Segundo registros que a gente tem, quando a Alfa Romeo soube que a Fenemé estava produzindo um automóvel com a plataforma dela, eles imediatamente barraram essa decisão e pediram um protótipo para que fosse testado antes para poder ser receber autorização e ser produzido com a chancela da Alfa. Chancela da Alfa Romeo, com a autorização da Alfa Romeo. Agora, também tem o fato de que a Fenemé estava no fim da vida dela, né? Desses 5 carros produzidos, segundo as informações disponíveis, 2 saíram de fábrica pintados de branco, um de verde, que é esse que está no sul, hoje pertence aos Azambuja, famosos colecionadores lá de Passo Fundo, um preto, que esse está desaparecido, ninguém sabe onde foi parar, e esse aqui, olha, parece que era vermelho mesmo de fábrica. A gente percebe que ele tomou um banho de tinta, mas quando foi retirada a maçaneta, aqui aparece o vermelho original, um vermelho mais escuro, que era um típico vermelho Alfa Romeo. Bom, é claro que quando esse Onça estiver pronto, a gente vai voltar aqui à oficina do Ricardo Opp para mostrar como é que ficou o trabalho de restauração. Mas nós vamos voltar aqui também semana que vem, porque além do Onça, tem muita coisa bacana nessa oficina. Olha esse Fiat aqui, ó, por exemplo. 1927, um modelo 509A Torpedo. Um carro praticamente 0 km. Semana que vem, aqui no Limite.